Sejam muito bem-vindos a mais esta cerimónia de entrega de certificados aos novos membros da Ordem dos Contabilistas Certificados. Eu aproveito para lembrar que esta cerimónia está a ser transmitida através do nosso canal YouTube, via streaming, portanto, se tiverem alguém em casa que não pôde vir, podem comunicar com eles e dizer-lhes que estamos a transmitir em direto. Tem sido hábito, ao longo destes anos, iniciarmos esta cerimónia com a exibição de um vídeo institucional. É isso que vamos passar a ver de seguida. Portanto, são pouco mais de 3 minutos que nos contam um pouco da história da Ordem e do percurso que nos trouxe até aqui. Peço a vossa atenção, por favor. Criada com a publicação do Decreto-Lei nº 265/95, a Ordem dos Contabilistas Certificados é a maior associação profissional portuguesa, com cerca de 70 mil membros. Paula Franco é a nova bastonária, tendo tomado posse a 5 de março de 2018. Sucedeu a Filomena Moreira e a Domingos de Azevedo, o homem que liderou a instituição durante 2 décadas. De associação, a Câmara e a Ordem foi um percurso firme e sustentado, que teve início num pequeno espaço do quarto andar deste prédio da Rua Nova do Almada, em Lisboa. Em 1998 foi inaugurada a sede na Avenida 24 de Julho. No ano seguinte, a associação passou a designar-se Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. A 26 de outubro de 2009 é publicado o Decreto-Lei que formaliza a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. E a 7 de setembro de 2015 nasce a Ordem dos Contabilistas Certificados. Desde o início que a instituição tem privilegiado o contacto permanente com os membros. Para além do SIC e do TOC Online, são editadas 2 publicações gratuitas, as revistas Contabilista e Contabilidade e Gestão. Diariamente envia também uma newsletter com as últimas novidades técnicas e legislativas. A pasta CC, um correio eletrónico virtual, veio reforçar a aposta nas novas tecnologias e a proximidade com os profissionais. A formação é a principal linha estratégica da Ordem. Anualmente, as sessões promovidas contam com uma média superior a 100 mil participantes. As reuniões livres das quartas-feiras juntam milhares de contabilistas a nível nacional. O Fundo de Pensões e o Seguro de Saúde são iniciativas com condições vantajosas a pensar no futuro. A rede de representações permanentes, de norte a sul do país e nas regiões autónomas, mantém uma lógica de proximidade. Em Lisboa e Porto, a aposta foi mais longe com o investimento em centros de formação modernos, aptos a receberem conferências e formações de grande dimensão. 2 ambiciosas realizações a pensar no futuro. O Altice Arena foi o palco dos maiores eventos alguma vez realizados pela instituição. O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é outra das marcas da Ordem. Trata-se de um documento que faz a radiografia da saúde financeira do poder local. A capacidade de renovação da profissão é outra garantia de qualidade do trabalho desenvolvido. A Ordem promove regularmente uma cerimónia simbólica de entrega de certificados. Estas novas gerações permitem encarar com otimismo os tempos de exigência. Ao nível das relações internacionais, a Ordem é membro efetivo da EFAC, a maior organização mundial de contabilistas, e está representada no CILEA, na EFA e na FCM, entidades prestigiadas do universo da contabilidade. Ordem dos Contabilistas Certificados, uma instituição ao serviço dos seus membros. Vai agora usar da palavra Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. É muito bom ver esta sala cheia, significa que o sucesso no exame foi maior e que se disponibilizaram a estar aqui presentes numa cerimónia que tem um simbolismo especial de proximidade e de sentimento de orgulho de estarmos aqui todos presentes. Por isso, muito obrigada pela vossa presença e por terem disponibilizado este dia para aqui estar.
Hoje é um dia de celebração, um dia em que deve ficar recordado nos corações de todos nós, um dia em que celebra o vosso esforço, trabalho árduo e uma importante conquista pessoal e profissional. Hoje temos aqui e foram aprovados 190 contabilistas certificados novos. Portanto, dos 877 que se inscreveram no exame e que realizaram o exame, apenas 190 foram aprovados. Por isso estão todos de parabéns, o vosso esforço foi reconhecido e conseguiram ultrapassar mais uma meta dentro daquilo que é o vosso percurso, ainda antes de profissional, ainda de percurso de avaliação e de sujeitos aqui a terem que executar alguns exames para que possam depois exercer então em plena profissão. Por isso estão todos de parabéns, temos mais mulheres do que homens a entrar na profissão, mais uma vez, já é algo que se vem verificando há algum tempo. Destes 190 aprovados, 118 são do sexo feminino e 72 do sexo masculino. Portanto, as mulheres estão a liderar, aqui na Ordem também já não lideramos ainda totalmente, mas quase. Por isso, o mundo é dos homens e das mulheres, é de ambos, mas as mulheres também têm um papel muito importante a dizer na contabilidade. Aliás, diria que no passado era uma profissão muito mais masculina e que hoje, de facto, cada vez mais as mulheres estão nesta profissão, porque é uma profissão que também precisa de um dinamismo diferente e de não ser só tão cinzenta como era e como foi vista no passado. Aqui comigo está o restante Conselho Diretivo, só falta um elemento que não pôde hoje estar presente e passo a apresentar-vos. Esta é a equipa que lidera os destinos da instituição, portanto que vai estar em contacto convosco, a quem podem apresentar as vossas sugestões, as vossas reclamações e que estão aqui para vos ajudar a ultrapassar as primeiras dificuldades que têm e que enfrentam. Aqui, começando pelo meu lado direito, está o Manel Teixeira, da direção, a seguir o Jorge Barbosa, Dr. Pedro Roque, presidente do júri de exame, não é do Conselho Diretivo, mas por acaso também é suplente do Conselho Diretivo e é o nosso presidente do júri de exame, portanto é a pessoa que foi responsável pela realização do exame e que também foi responsável por vos permitir aqui a entrada. Doutora Filomena Moreira, também da direção da Ordem, foi anterior bastonária antes de mim e, portanto, conhece muito bem os destinos desta instituição. Álvaro Jorge, também diretor da Ordem, José Pedro Farinha. Somos uma equipa que estamos aqui para vos levar a caminhos e à dignificação que a profissão merece. É isso que fazemos todos os dias e é isso que queremos. Mas, com a vossa entrada, precisamos também da vossa ajuda, da vossa inclusão, do orgulho que tenham em ser profissionais e em levarem esta profissão para uma dignificação e uma elevação completamente diferente do que aquela que existiu no passado a nível do reconhecimento. Não há dúvida que esta é uma meta, chegar aqui, é uma meta muito importante, é uma meta que vos permite começarem e ter um perfil profissional para poderem exercer uma profissão muitíssimo exigente, mas é também uma primeira meta. Não terminam aqui os vossos estudos, não terminam aqui as vossas exigências e por isso também vos gostaria de falar um bocadinho daquilo que a Ordem vos quer acompanhar naquilo que é o início do vosso percurso profissional. Na nossa profissão, e esta profissão de contabilista certificado é uma profissão que tem que ter imenso conhecimento, como já perceberam. Aliás, a dificuldade muitas vezes do exame tem a ver com a quantidade de conhecimentos diferentes que temos que juntar para podermos exercer a profissão. E aquilo que vocês viram ao longo dos vossos cursos e depois da preparação que fizeram para poder estar aqui hoje, foi com certeza que têm que saber muito de várias matérias. E por isso o know-how do contabilista certificado é enorme. É enorme e tem que se manter. E por isso mesmo a formação profissional contínua é algo importantíssimo na nossa e na vossa vida a partir de agora. Não há dúvida que sem a formação contínua, e isto, como vos disse, é uma meta, chegarem aqui agora tem as metas seguintes, que é do conhecimento, conseguir ter cada vez mais conhecimentos, com a formação interna e externa, isto é, também com a aprendizagem no mercado de trabalho onde se inserirem, para conseguirem atingir muitos objetivos, para que os vossos conhecimentos sejam cada vez mais sólidos numa profissão que é cada vez mais exigente. Eu diria que a Ordem, e encarem esta ligação à Ordem como um trampolim, para algo que vos vai permitir alcançar novos patamares, etapas e sucessos nas vossas vidas profissionais. Este era um dos trampolins que precisavam, já o têm, utilizem, beneficiem dele e contem com a Ordem para estar ao vosso lado.
Não há dúvida que a Ordem, enquanto instituição, é uma instituição que tem muitíssimos serviços para vos ajudar no vosso percurso profissional. Aliás, como mais nenhuma ordem profissional tem. E esta também é uma altura importante de vos dizer, já no vídeo foram ali elencados, algumas das situações que a Ordem tem ao vosso dispor, mas que é importante lembrar-vos, porque a partir de agora que estão na vida profissional vão precisar cada vez mais de um acompanhamento, por vezes mais personalizado, e para isso também tem o consultório técnico da Ordem, onde podem pôr questões de índole contabilística, fiscal, portanto questões técnicas, para vos ajudar nas relações com os vossos clientes. Para além do consultório escrito, tem o consultório presencial em Lisboa e Porto e tem o atendimento telefónico para resolver aquelas dúvidas que precisam de uma resolução rápida. Isto a nível do atendimento interno aqui da Ordem, que tem um serviço com muitos técnicos para ajudar numa profissão, pela sua complexidade, é importante estarmos sempre próximos para que possam contar com a Ordem para esclarecer questões que nem sempre são de fáceis esclarecimentos. Também temos o Departamento Jurídico para ajudar nas questões deontológicas e profissionais. E aqui gostaria de fazer aqui uma pausa nas questões deontológicas e profissionais. Como sabem, uma das cadeiras que eram exigidas para chegarem aqui, se poderem até candidatar ao exame, era Ética e Deontologia. E a Ética e Deontologia, olharmos para aquilo que é o nosso Estatuto e o Código Deontológico, é extremamente importante para a nossa vida no futuro. Primeiro porque muitas das situações que ali estão escritas parece que são códigos de conduta que depois não são aplicados, e não é isso que se quer numa profissão como a nossa, que tem que se valorizar todos os dias. E por isso o dever de lealdade que está previsto neste Código Deontológico e no nosso Estatuto é extremamente importante. É muito importante o dever de lealdade entre colegas, a coesão numa profissão que nos faz ser e que nos fará chegar a um futuro completamente diferente, com esta mesma coesão e união, e principalmente mantermos sempre uma lealdade entre colegas fundamental em qualquer profissão. Os contabilistas certificados existentes e já mais velhos que vós, de outras gerações, queixam-se muito desta questão do dever de lealdade. Mas eles próprios também são culpados, todos nós somos culpados, nós contabilistas atuais somos culpados desta falta de dever de lealdade, muitas vezes que existe, e que tem tornado a profissão desleal e que inclusivamente a tem prejudicado do ponto de vista operacional. E é isso que esperamos de vós, que tenham uma postura diferente e que valorizem e que não deixem de cumprir tudo aquilo que deontologicamente está vertido no nosso Estatuto e no Código Deontológico sobre a questão do dever de lealdade. Nomeadamente, e problemas que nós temos, e a profissão dos problemas que atravessa nesta altura, é muitas vezes o retorno, as avanças não serem aquilo que gostaríamos, mas depende de todos nós torná-las completamente ajustadas àquilo que fazemos e ao nosso know-how. E por isso mesmo é que vos estou aqui a falar desta questão deontológica. É extremamente importante que estas novas gerações que chegam à profissão cheguem com uma postura diferente. Cheguem a uma postura de que valorizem o vosso conhecimento e queiram ser compensados e o retorno dos vossos serviços seja feito de forma justa. E isso não podem prescindir, porque ao prescindir estão, primeiro, a estragar e, no fundo, a desconsiderar aquilo que é o vosso conhecimento, como estão a estragar uma profissão em termos gerais, e depois, quando crescerem em termos de conhecimento, vão sentir que esse mercado já não vos oferece aquilo que queriam. Portanto, nas novas gerações estará o futuro da profissão, um futuro diferente, um futuro em que o retorno do vosso conhecimento seja diferente e que a valorização e o respeito por esta profissão venha a ser cada vez maior. É muito importante que estas questões deontológicas, por exemplo, quando se muda para o novo contabilista certificado, há que assegurar se o anterior contabilista certificado não tem qualquer impedimento para esse facto, nomeadamente o haver honorários em dívida. Nós não podemos assumir a responsabilidade de uma contabilidade existindo honorários em dívida ao outro cliente, ao outro contabilista. E por isso isto é um ponto importantíssimo e que hoje em dia se viola muitas vezes e que acredito que estas novas gerações que aqui estão a chegar não o vão fazer, até porque é isto que vai fazer com que o respeito e a valorização de cada um de vós seja completamente diferente. E por isso
Apelo-vos também a que tenham uma postura diferente, uma postura de exigência, uma postura de rigor também naquilo que é o vosso trabalho, para que essa exigência que têm inicialmente com o cliente tenha o retorno daquilo que devem ser junto das empresas que acompanham, que é parceiros de negócios, que é estar presentes no aconselhamento, estar presentes naquilo que as empresas precisam para que a sustentabilidade dessas mesmas empresas tenha uma evolução completamente diferente. Acredito que a profissão dos contabilistas certificados no futuro seja uma das profissões mais reconhecidas e mais importantes. Reparem que a prestação de contas tem uma influência a todos os níveis. Tem uma influência a nível das empresas, onde trabalhamos diretamente, mas depois tem uma influência enorme a nível geral, no país, na economia, no mundo, e por isso o nosso trabalho tem uma importância enorme. Muitas vezes nem nós o valorizamos da forma correta. E isso temos que perceber que a preparação da informação é fundamental para toda a cadeia que depois utiliza esta informação. Como é que, e reparem, vós como contabilistas certificados podem ter inúmeras saídas profissionais que não sejam só de ser responsáveis por contabilidades. Podem ser CFOs, CEOs, podem ser analistas de risco, enfim, variadíssimas profissões, auditores, etc. Mas todas estas profissões trabalham com base no quê? Na informação que é preparada. E que é preparada por quem? Pelos contabilistas certificados. Se o preparador da informação não é de excelência, tudo o resto na cadeia fica enfraquecido. E é isto que nós temos de tomar consciência, que a preparação da informação é o mais importante nesta cadeia e que tem que ser o mais valorizado em toda a cadeia que utiliza a informação. Acredito que este vai ser a nova visão que a sociedade vai ter da nossa profissão, muito em breve, e que este vai ser o caminho que vamos ter que seguir, porque este é o caminho certo para alguém que tem uma importância tão grande como todos nós na economia e na sustentabilidade das empresas. Por isso, valorizem-se, vejam que o vosso trabalho é um trabalho que tem um conhecimento enorme, um conhecimento muito mais vasto do que muitas outras profissões e que, por isso mesmo, tem que ter o retorno necessário e tem que ter a valorização necessária. Por isso, nunca deixem de se ver como uma profissão de topo, uma profissão que tem que ser altamente reconhecida. Também gostaria de vos falar de outras coisas que a Ordem disponibiliza. A Ordem, como sabem, disponibiliza formação a todos os níveis, portanto, independentemente de ser aqui Lisboa, Porto, grandes cidades, nós temos formação em todos os distritos e agora até temos em alguns concelhos dentro de distritos, sem ser a sede de concelho, porque a sede de distrito, digo, porque estamos a tentar descentralizar para chegar as formações a todos. A formação contínua é essencial na nossa profissão e por isso mesmo é essencial que a Ordem vos acompanhe no dia-a-dia. A Ordem quer acompanhar e trazer todas as oportunidades e o conhecimento que os contabilistas necessitam e por isso mesmo é extremamente importante que contem sempre com este apoio, que contem que a Ordem está aqui para vos ajudar neste caminho que têm que seguir, embora o caminho sejam cada um de vós a traçá-lo e a melhorá-lo. Mas estamos aqui para vos acompanhar e equilibrar naquilo que tecnicamente às vezes é mais complexo e em que precisam às vezes de alguma orientação. Por isso mesmo, também gostaria de vos dizer que têm muitas ferramentas disponibilizadas pela Ordem e gostaria de vos falar de uma em especial, que é o SIC. Quando acederem ao site da Ordem, têm lá o SIC. O SIC é a maior base de dados que é necessária para o nosso trabalho do dia-a-dia. Eu não concebo trabalhar sem ter o SIC ligado todos os dias. O que é o SIC? É uma base de dados que tem todos os códigos fiscais permanentemente atualizados, todo o normativo contabilístico permanentemente atualizado e ainda tem uma questão que vos ajudará imenso, que são as respostas todas do consultório técnico, dadas ao longo destes anos, em que numa pesquisa por palavras conseguem chegar a determinados resultados. E aquilo que temos visto é que nos últimos tempos tem-se utilizado pouco esta ferramenta, que é uma ferramenta fundamental para a vossa profissão. Quantas vezes estão num cliente ou vão estar num cliente e precisam de consultar um código? Se os tiverem sempre no vosso computador, o SIC, ou podem aceder por via online, portanto, através da ligação à internet, ou terem no mesmo descarregado no vosso computador. E por isso é uma ferramenta fundamental para o nosso trabalho do dia-a-dia. Peço-vos que façam que sigam este conselho, que amanhã
ponham nos vossos computadores todos o SIC, que façam o download da aplicação. Eu gosto mais do download do que consultá-lo por via internet, mas às vezes quando estamos, por exemplo, com um iPad num cliente e não temos o nosso computador, aí acedemos por internet em qualquer lado. É fundamental, temos lá os códigos todos, sempre atualizados, toda a informação que precisamos, quando temos dúvidas, para poder consultar. Por isso, esta ferramenta é uma ferramenta essencial e a Ordem tem vindo sempre a promover para que as ferramentas, a facilidade do trabalho do contabilista seja cada vez mais trabalhado pela Ordem para que lhes permita depois utilizarem o seu tempo na dedicação aos clientes. Também todos os dias vão receber uma newsletter. Newsletter esta com matérias fiscais e contabilísticas de informação do dia. Portanto, vai ser uma newsletter diária, os 5 dias da semana, sem ser sábado e domingo que aí não recebem, e que vão ter todas as notícias que a autoridade tributária publica, informações, portanto tudo aquilo que seja útil para o momento vão ter disponível nesta newsletter, que também vos ajudará muito a se organizarem no vosso trabalho e nas informações que são entretanto publicadas. Também gostaria de vos dizer que a Ordem oferece a todos os contabilistas certificados o seguro de responsabilidade civil para quem está a exercer. Portanto, quem comunica às empresas à Ordem fica automaticamente, e não tem cotas em atraso, fica automaticamente com o seguro de responsabilidade civil obrigatório. E têm também, a partir de agora, que passaram a ser membros de plenos direitos, o acesso ao seguro de saúde da Ordem dos Contabilistas Certificados. A Ordem tem um plano zero que oferece a todos os membros, oferece com os valores das nossas cotas, não é? É uma opção de gestão que fizemos e que todos terão direito a um plano base, que inclui 5 consultas de especialidade, inclui também internamento e para cirurgias, etc., uma cobertura até 50 mil euros, e por isso não deixem de usufruir de algo que é um serviço que já dispõem para todos. Quando precisarem, esperemos nunca precisar, mas pelo menos as consultas para efeitos de rotina é sempre algo útil, que tem obviamente aquele cobro de pagamento, como tem qualquer seguro. E ainda podem aderir depois aos planos subsequentes, tendo este plano zero como oferta da Ordem, o que fica muito mais económico para se quiserem aceder aos outros upgrades que as companhias de seguro disponibilizam. Por isso, já estão agora a entrar, têm por cima aqui uma redução da cota que foi também aprovada recentemente, mas já estão a beneficiar de uma série de serviços e por isso não deixem de os usar, não deixem de beneficiar deles, porque é para isso que nós estamos aqui a trabalhar todos os dias, é para vos criar condições para terem cada vez melhores condições de vida. Também têm um fundo de pensões que, neste momento, para quem quer usufruir dele, isto é, quem se está a reformar, pode não ser o melhor, porque ainda é relativamente recente, mas para vós, se quiserem fazer contribuições mensais para este fundo de pensões, não tenho a certeza que quando se reformarem aos 65 anos vão ter um retorno enorme deste fundo de pensões. É bom para os jovens, para quem está a iniciar e quer despender um pouco para contribuir para esse fundo de pensões, para ter uma reforma melhor para o futuro. Como veem, estamos aqui, a Ordem pensa nos seus membros e na forma como os pode ajudar, quer a nível do momento e a nível técnico e profissional, quer a nível de muitas opções sociais que fazemos. E por isso não deixem de partilhar os vossos problemas e de recorrer à Ordem sempre que necessitem. Queria também, na pessoa do Dr. Pedro Roque, deixar uma palavra de profundo de agradecimento aos colegas que fazem parte do júri de exame. Está aqui também o Dr. Pedro Pinheiro, que também faz parte. E agradecer-vos também toda a colaboração no âmbito da realização deste exame, que sabemos que é algo difícil, fazer perguntas gerais para um país inteiro que está sob escrutínio e que é extremamente complicado, porque todos sabemos que quando andamos a estudar e dos exames todos e de todas as avaliações que passamos, o quanto é difícil, e conhecemos professores que sabem o quanto esta realidade é difícil de fazer. E por isso agradeço a dedicação, o empenho que sempre pautou estes colegas e que tornou o exame da Ordem como uma referência a nível do ensino, aqui mais profissional, mas que tem um reconhecimento a nível geral. Também contribuiu este exame e todas as passagens que fizeram para este desenvolvimento e crescimento da nossa profissão e ordem profissional. Quando chegam aqui, não estão aptos para começar a assumir responsabilidades, mas já têm aquilo que é mais importante. Não deixem de continuar
a desenvolver as vossas competências, porque assumir responsabilidades nesta área tem uma carga enorme de responsabilidade e por isso mesmo tem que, em primeiro lugar, conseguir recolher todos os contributos, conhecimentos e melhorar tudo aquilo que são as vossas tecnologias na utilização de toda a informação que possam usar para que a vossa vida profissional seja repleta de sucessos. Muito obrigada mais uma vez por aqui estarem, o meu discurso já vai longo. Agradeço-vos mais uma vez, aproveitem, desfrutem do vosso percurso profissional, agarrem o vosso futuro com garra, porque é isso que precisamos na profissão. É jovens motivados, com garra e com vontade de mudar o futuro e de tornar esta profissão como uma profissão de topo, altamente reconhecida. Muito obrigada. E agora sim, o seu nome já foi aqui referido várias vezes no discurso da senhora bastonária. Vamos ter a oportunidade para escutar Pedro Roque, presidente do Júri de Exame de Avaliação Profissional. Boa tarde a todos. Antes de mais, os meus parabéns por estarem aqui. Significa que concluíram com sucesso esta fase da vossa vida, mas eu diria que a vossa vida profissional está no princípio, está verdadeiramente no princípio. E está no princípio ao mesmo tempo que estamos no início de uma nova era. E para explicar a ideia que vos pretendo passar hoje, vou-vos contar uma história que me aconteceu muito recentemente. Há uns dias, depois de jantar, uma daquelas noites que eu estava muito contente porque o Benfica tinha ganho mais uma vez, telefona-me um amigo meu. Epá, Pedro, nem sabes o que é que se passou hoje. Então conta-me lá. Epá, ele tem 2 filhos. O mais velho tem 7, 8 anos, que é o Manelzinho, depois tem outro mais pequenino, mais bebê. Ele disse, estávamos a jantar, sentámos à mesa, e o Manelzinho, que é uma criança muito agitada, desapareceu. Acabou de jantar e desapareceu. Desapareceu, os pais continuaram a jantar, a tratar do mais novo e tal. Disse, onde é que está o Manelzinho? Manelzinho! E o Manelzinho nada. Manelzinho! E o Manelzinho nada. E o pai foi ver, levantou-se e foi ver o que é que tinha acontecido ao Manelzinho. Então o que é que se passava? Chegou ao quarto e estava o Manelzinho com a cara em cima da secretária, em cima de um livro. E o pai virou-se com ele. Manelzinho, estás a dormir? Não, pai, estou a estudar. Estás a estudar, Manelzinho? Sim, pai, estou a estudar. Oh, Manelzinho, mas para estudar tu tens que estar a ler. Oh, pai, mas quando tu chegas a casa não pões o telefone em cima daquela coisa preta para carregar? Então porquê é que eu não posso estudar assim também? E de facto o Manelzinho estava a ser provavelmente muito inovador, não é? Se calhar qualquer dia para estudar, deitamos-nos à noite, ficamos com qualquer coisa ligada à nossa cabeça e no dia a seguir acordamos com um código de IRC, com uma reforma fiscal toda novinha na nossa cabecinha, o que vai ser fantástico, não é? Pronto. Esta história do Manelzinho fez-me lembrar um autor que foi muito conhecido nos anos 80 do século passado, um senhor chamado Alvin Toffler, um americano, que foi escritor e ele era de alguma forma um futurólogo. E ao lembrar-me do Alvin Toffler, eu fui buscar um livro dele. Ele teve 2 livros muito conhecidos, um O Choque do Futuro e outro chamado A Terceira Vaga. E a história do Manelzinho fez-me lembrar de facto uma frase do Alvin Toffler, que é: mudança é o processo no qual o futuro invade as nossas vidas. E o que aconteceu a este amigo meu com a história do Manelzinho foi exatamente isso, quer dizer, o futuro está a invadir a vida dele, quer dizer, naquele momento ele percebeu que havia ali uma tecnologia nova, que muita gente já está a utilizar, e que o filho dele já estava a querer dar uma utilização diferente daquela tecnologia, não é? Já estava a querer que aquela tecnologia lhe desse mais alguma coisa que ele ainda não tem. E, portanto, de facto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, de alguma forma, aquilo que o Toffler também disse, que o Toffler disse no século passado, foi que os analfabetos, estávamos nos anos 80, os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Portanto, esse é, no fundo, o grande desafio que nós temos hoje em dia. Só que esse desafio está a mudar drasticamente. Essa mudança começou nos anos 80 do século passado. Posso dizer, quando eu estava na universidade, foi quando apareceram, nos anos 80, foi quando apareceram os primeiros computadores portáteis. Aliás, os primeiros microcomputadores, depois mais tarde computadores portáteis. E vocês não imaginam o que era fazer um trabalho de gestão financeira antes dos computadores e depois dos computadores. Quer dizer, alterou-se completamente. Uma coisa era fazer um trabalho de gestão financeira à mão, fazer o planeamento financeiro de uma empresa à mão,
em folhas de papel, lápis e borracha, máquina de calcular, fazer contas e depois fazer uma folha de cálculo com uma coisa chamada lotes 1, 2, 3, antes disso com VisiCalc, que tem que ir quase à pré-história para descobrir o que era isso, depois mais tarde com lotes 1, 2, 3, com 4 Pro e depois com hoje em dia com uma ferramenta que toda a gente utiliza, é a utilização universal, que é o Excel, não é? Portanto, vulgarizou-se, nessa altura, nos anos 80, o Excel dessa altura era o lotes 1, 2, 3. Portanto, foi a primeira folha de cálculo que foi universalmente utilizada e depois mais tarde a Microsoft veio e invadiu isto tudo e, de facto, passámos a utilizar o Excel. E eu gostaria de vos ler agora um bocadinho um excerto deste livro da terceira vaga do Toffler, apenas para vos deixar a pensar, não sobre o que foi o vosso passado, esse sabem o que é que vos aconteceu, nos tempos recentes o que tiveram a estudar, mas para começarem a pensar o que é que vai ser o vosso futuro. Eu acho que a Ordem, nos últimos tempos, tem tido uma grande atenção a esta questão. Houve, num passado recente, muitas iniciativas na Ordem, ou em que a Ordem esteve, ligadas exatamente às tecnologias, porque as tecnologias estão a invadir e vão invadir ainda cada vez mais as nossas vidas e o nosso dia-a-dia. Não só nas nossas vidas pessoais, nos nossos divertimentos, nos nossos tempos de lazer, os Netflix, passa a publicidade, os Netflix, essas coisas todas, as séries todas que temos ao nosso dispor, não é? Quando eu era miúdo, tinha 2 canais de televisão e já não era mau, não é? E havia televisão à hora de almoço para ver a pipi das meias altas, e já não era mau, não é? Hoje em dia, a qualquer hora do dia, vamos ver séries no Netflix e a família toda tem acesso ao Netflix e tem acesso aos canais de televisão e tem acesso a tudo e mais alguma coisa. Portanto, isso tudo resulta da tecnologia, não é? Gostava então só de vos ler uma passagem para vos deixar a refletir um bocadinho sobre isto. Portanto, o Alvin Toffler, como eu vos disse, viveu no século passado. As grandes obras dele foram nos anos 80, principalmente esta obra, A Terceira Vaga, que foi talvez a mais conhecida, e em que de alguma forma ele nesta obra, o que é que ele estava qual foi o tema sobre o qual ele refletiu? Ele refletiu exatamente sobre as implicações que o nascimento das tecnologias iriam ter no futuro das pessoas. No fundo, ele sintetizava a história em 3 fases. Uma fase mais virada para a agricultura, portanto até ao início da Revolução Industrial, depois uma segunda fase da industrialização e daquilo que ele chamou o industrialismo, um bocadinho também consequência da tradução brasileira, que foi a fase seguinte à Revolução Industrial, e depois esta terceira vaga em que começámos a entrar nos anos 80 do século passado, que foi quando a utilização dos computadores se massificou. E então o Toffler escreveu o seguinte: a terceira vaga é para os que pensam que a história humana, longe de terminar, está apenas a começar. Através de grande parte do mundo de hoje, avança uma forte maré que cria um ambiente novo e frequentemente estranho para se trabalhar, divertir, casar, criar filhos ou reformar. Neste contexto desorientador, os homens de negócios nadam contra correntes económicas altamente erráticas. Os políticos, as universidades, os hospitais e outras instituições batalham desesperadamente contra a inflação. Nos anos 80 tinham um problema gravíssimo, que era a inflação. Nessa altura, o Japão estava em contraciclo e tinha um problema gravíssimo, que era a deflação e inflação zero, que é o que nós temos atualmente na Europa, como sabem, e que se transformou também num problema. Mas na altura a inflação era um problema muito complicado. Os sistemas de valores estouram e desmoronam-se, enquanto os salva-vidas, família, igreja e Estado são loucamente arremessados de um lado para o outro. Olhando para estas mudanças violentas, podemos considerá-las como evidências isoladas da instabilidade, colapso e tragédia. No entanto, se recuarmos para obtermos uma perspectiva mais longa, tornam-se aparentes diversas coisas que de outro modo passariam despercebidas. Para começar, muitas das mudanças de hoje não são independentes umas das outras, nem fortuitas. Por exemplo, o desmoronamento da família nuclear, a crise energética global, a propagação de cultos e da televisão por cabo, o advento dos horários flexíveis e de pacotes de benefícios marginais, a emergência de movimentos separatistas, todas essas coisas podem parecer eventos isolados. A verdade, porém, é precisamente o inverso. Estes e outros acontecimentos, estas e outras tendências aparentemente desrelacionadas, estão interligados. São, na realidade, partes de um fenómeno muito maior, a morte do industrialismo e o nascimento de uma nova civilização. E eu acho que exatamente vocês fazem parte dessa nova civilização, que vai ser muito diferente daquilo que foi a minha e da que antecedeu a minha, e que vai ser uma geração completamente virada para as tecnologias e uma geração que vai saber aproveitar esta terceira vaga que já começou, que já vai com 30, 40 anos, mas que está neste momento claramente a intensificar-se. O desafio que eu vos deixo é só este. O que vocês fizeram até agora, em termos de dificuldade, não foi nada comparado com o que vão ter que fazer no futuro. E esse vai ser o grande desafio que vocês têm pela frente. Portanto, dou-vos os parabéns por terem chegado aqui, mas essencialmente desejo-vos muito sucesso e muito boa sorte para o futuro que têm agora pela frente. Muitas felicidades para todos e boas festas.
Depois destas interpelações ao futuro aqui deixadas, vamos regressar ao presente e vamos proceder de imediato à entrega de certificados. Eu lembro que a chamada será feita por ordem alfabética e peço aos membros que se dirijam pelo palco ali pelas escadas do vosso lado esquerdo e após receberem o certificado e tirarem a foto, podem-se retirar aqui pelas escadas que estão aqui ao meu lado. Adriana Alves Ventura. Alexandra Alves Pereira. Alexandre Filipe Fernandes Mota. Ana Beatriz Lopes Ferreira. Ana Catarina Vilas Boas de Sá. Ana Cristina Inácio de Oliveira. Ana Filipa Fernandes Rodrigues. Ana Isabel Miranda Duarte Aguiar. Ana Luís Fernandes Martins.
Ana Patrícia Casaca Vitorino. Ana Rafaela Cardoso de Souza. Ana Rita Assunção dos Santos. Ana Sofia Soares Alves. Anabela Sofia de Sousa Oliveira Tomé. Andreia Filipa Marques Filipe. Andreia Pereira Martins. António Augusto Betancourt Machado Carrilho. António Augusto. Beatriz Amaral Gomes. Beatriz Vieira Silva. Bruno Marcelo dos Santos Barros. Carlos Daniel Ferreira Freire.
Carlos Guilherme Ribeiro Guedes. Catarina Alexandra Ivo Francisco. Catarina Eleonora Costa Marques. Catarina Isabel Silva Mota. Cátia Isabel Cardoso Farinha. Cátia Sofia Martins dos Santos. Cristina da Conceição Oliveira da Costa. Daniela Filipa da Silva Carvalho. Diana Isabel Duarte Ferreira. Diana Sofia Pacheco de Souza. Diogo da Mota Jorge.
Diogo Filipe Cristóvão Viegas. Diogo Guedes de Carvalho. Dumitro Postolaki. Eduarda Filipa Ferreira Azevedo. Emília Marina Pereira de Abreu. Filipa Pereira Pinto Silva. Filipa Pinto Martins. Filipe Armando Barroso Ferreira. Filipe Manuel Pereira Batista. Francisco José Viegas Rolha. Francisco Manuel Ramos Lucas.
Gonçalo Casegas Moura. Gonçalo dos Santos Lopes. Gonçalo Tiago de Almeida Godinho. Hélder Filipe da Silva Moreira. Hélder Filipe Ribeiro da Silva. Inês Gomes dos Santos. Inês Isabel Gomes Tavares. Inês Oliveira Costa. Inês Oliveira Costa. Jerusa Pinto dos Santos. Joana Almeida Pereira. Joana Catarina Pereira Marques. Joana Isabel Figueiredo de Almeida. Joana Patrícia Fontes Coelho. João Paulo Santos da Silva. José Eduardo Conde Bento. Juliana Sofia Simões António.
Laura Maria Almeida Viveiros. Luís Rafael da Fonseca Andrade. Mara Sofia Pereira de Oliveira. Márcia Verónica Martins Barbosa. Maria Cristina Borralho Lousa. Maria de Fátima Ferreira Pinto. Mariana Andrade Santos. Mariana Costa Calado. Mariana Marques Lopes. Mário Paulo dos Santos Ferreira. Miguel Bruno dos Santos Rodrigues. Miriam Raquel Nunes Pereira. Miriam Soraya Aleixo Amor da Costa Ferreira. Natália Dias Faria.
Nuno Miguel Dias da Silva. Nuno Miguel Soares dos Santos. Palmira Marques Martins. Patrícia Alexandra Faustino Monteiro. Patrícia Fernandes Dias. Patrícia Maria Barbosa Seabra. Paula Cristina Dias Oliveira. Paula Cristina Pereira de Sousa Rodrigues. Paulo Filipe Gaspar João. Paulo Filipe. Pedro Alexandre da Silva Pereira. Pedro José Barbas Martins. Pedro Miguel Pacheco Carreiro. Rafael Diogo Ribeiro Arroz. Ricardo Filipe da Silva Araújo. Ricardo Miguel Domingues Ribeiro. Rita Susana Martins de Oliveira.
Rui Pedro Pires Oliveira. Rui Pedro Oliveira. Sandro Filipe de Souza Guerreiro. Sara Filipa Pires Gonçalves. Sara Raquel de Jesus Santos. Sara de Amorim. Sílvia Isabel Ramalho Barradas. Sílvia Margarida Carvalho Malheiro. Sílvia Raquel Pereira Santos. Sílvia Raquel Santos. Sofia Gomes Pereira. Sónia Cristina das Neves Rodrigues. Thibaut Filipe Martins Duarte. Tiago Filipe Vieira da Silva. Walter Fernando Lima Pereira. Vera Lúcia Anes Rocha Beato. Vítor Ricardo Pereira Cardoso.
Hugo Miguel David Rocha. João Luís Sousa Lopes. Anabela da Silva Oliveira Carvalho. Muito bem, chegamos assim ao fim desta meia maratona. Caso esteja alguém na sala que não tenha sido chamado, peço que no final da cerimónia se dirija até junto às escadas do vosso lado esquerdo. A senhora Bastonária vai dirigir-vos umas palavras, por favor. Só finais, muito obrigada mais uma vez. Foi com imenso orgulho que vos entreguei esse certificado, que sem dúvida que foi merecido. Convidar-vos também para um porto de honra agora ali, aqui nas nossas instalações no fim do auditório, e dizer-vos que no próximo ano vamos ter, e agora temos por lema isso, organizar o encontro dos contabilistas que entraram este ano. Portanto, um reencontro aqui que será feito em Lisboa e no Porto, conforme as vossas zonas que se inscrevam. Não deixem de comparecer nesse dia, que é no fundo para falarmos um bocadinho sobre aquilo que foi o vosso primeiro ano de experiência profissional e dos vossos sucessos, daqueles que tiveram menos sucesso e em que é que se pode ajudar a vencer alguns obstáculos. Por isso, não deixem de estar presente, mais ou menos daqui para meio final do ano, setembro, outubro, vamos contactar-vos para virem a um reencontro dos novos membros, e por isso não deixem de estar presentes. Desejar-vos um Feliz Natal, um excelente ano de 2020, com muita garra, para que cada ano seja melhor que os outros. Podem também visitar a sede, a partir de agora, e depois de tomarem ali o Porto de Honra, podem visitar a sede. A nossa sede é algo que muito nos orgulha, é uma sede que realmente é digna da instituição que é, e por isso, se a quiserem visitar e visitar os pisos e verem o trabalho que é feito aqui nesta instituição, onde temos cerca de 120 colaboradores, portanto é uma grande instituição, estão à vontade para poder conhecer tudo aquilo que se faz aqui. Muito obrigada mais uma vez, muito sucesso, e que o ano 2020 traga tudo aquilo que desejam. Muito obrigada. Vou chamar ainda Ana Filipa Dias Caetano, por favor. Eu vou chamar agora ao palco a Vera Beato e o Francisco Rolha, por favor. Vamos proceder agora a um ato de grande simbolismo. Vai aparecer projetado aqui no palco o juramento e eu vou pedir-vos para que em pé acompanhem a leitura do mesmo com os dois colegas que estão aqui junto a mim.
Juro exercer a minha profissão com consciência, diligência e probidade, abstendo-me de qualquer atuação contrária à lei e à dignidade da profissão de contabilista certificado. E agora vamos inverter aqui um pouco os papéis. Eu vou pedir à Sra. Bastonária, ao restante do Conselho Diretivo e ao Presidente do Júri de Exame para descerem e para todos juntos tirarmos uma foto de família. Vou pedir, portanto, aos novos membros que se juntem o mais à frente possível e sigam as instruções da nossa repórter fotográfica, por favor. Muito bem, muito obrigado. Antes de terminarmos esta cerimónia, pedi a vossa atenção para mais 2 ou 3 notas. Antes de mais, aproveito para informar que estas fotos ficarão disponíveis no Flickr da Ordem a partir da próxima sexta-feira. Poderão ter acesso e descarregar a vosso bel prazer. Se pretenderem visitar a sede, como a Sra. Bastonária já aqui referiu, estarão colegas ao vosso dispor para fazer a visita. Para quem não conhece, é simples, quando saem aqui do auditório, viram à esquerda, no cruzamento, depois viram novamente à esquerda e entram pelo lado da Avenida Barbosa de Bocage. Temos também, como já aqui foi referido, um porto de honra, que será servido aqui no exterior do auditório, e, portanto, em nome da Ordem, resta-me agradecer a vossa presença, resta-me desejar um regresso tranquilo, uma ótima semana, e porque estamos já em época festiva, desejar a todos umas boas festas e um Santo Natal. Muito obrigado.